A história do Grande Dilúvio é, sem dúvida, uma das mais dramáticas e impactantes que existem. É uma narrativa de dois extremos. De um lado, um juízo absoluto sobre um mundo que tinha se perdido, do outro, uma salvação extraordinária, um refúgio seguro no meio da maior de todas as tempestades. Bora mergulhar juntos nessa história de destruição, mas também de muita esperança. E tudo começa com essa declaração final, um decreto de Deus. As palavras são diretas, sabe? Não tem talvez, não tem meio termo. É um ultimato que prepara o cenário para uma catástrofe sem precedentes. Tudo, absolutamente tudo, estava com os dias contados. Mas antes da primeira gota de chuva, existe um último período de preparação. É um momento de silêncio tenso, sabe? A calmaria antes da tempestade. O último suspiro de um mundo que estava prestes a desaparecer, onde a única coisa que importava era a fé. Uma contagem regressiva. 7 dias. Imagina só a tensão desses últimos momentos, enquanto Noé e a família corriam para cumprir as últimas ordens. Cada dia que passava era um passo final em direção ao cumprimento de uma promessa e de um juízo inevitável. E o que é poderoso aqui é a simplicidade dessa frase. Pensa bem. Uma tarefa gigantesca, um aviso de fim de mundo. E a resposta de Noé? Obediência total, completa. Esse é o pilar de toda essa história. Uma fé que não fica só no pensamento, mas que se transforma em ação. Agora a gente chega num momento decisivo. Aquele ponto da história que separa quem se salva de quem não se salva. É o momento de entrar na arca, a fronteira final entre dois destinos completamente opostos. Então, quem é que estava nessa arca? Noé, a esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. E, claro, os animais. O interessante é que a lista mostra um plano cuidadoso para preservar a vida. Não era só salvar uma família, entende? Era garantir um recomeço para toda a criação. A distinção entre os animais limpos e impuros mostra um propósito, uma ordem nos mínimos detalhes. E aí vem o detalhe que arrepia. Presta atenção. Não foi Noé que trancou a porta por dentro. O texto é claro. E o Senhor a fechou por fora. Isso é muito forte. Significa, ao mesmo tempo, segurança absoluta para quem estava dentro e o fim da linha, a finalidade do juízo para quem ficou do lado de fora. A porta da salvação foi selada pela mão do próprio Deus. Com a arca selada, o mundo, como se conhecia, acaba. O juízo não vem de um lugar só. Ele vem de todos os lados, com uma força avassaladora que abala os próprios alicerces do planeta. E a primeira coisa que acontece é aterrorizante. Não é só chuva caindo. A água começa a jorrar de dentro da terra. As fontes do grande abismo se romperam. Imagina o cenário. Como se o próprio chão estivesse se abrindo para liberar um oceano de baixo para cima. E como se isso não bastasse, ao mesmo tempo, os céus simplesmente se rasgam. Uma chuva torrencial, implacável, sem precedentes. Então você tinha água vindo com uma violência absurda de baixo e de cima. Não tinha para onde correr, não tinha escapatória. 40 dias e 40 noites de chuva, sem parar. E esse número é bem simbólico na Bíblia, né? Ele marca um período de provação, de purificação. O tempo exato para garantir que o mundo seria completamente coberto, como Deus havia dito. Mas a chuva, na verdade, era só o começo. O verdadeiro terror estava no que veio depois. O aumento implacável das águas, que subiram como um monstro, engolindo cada centímetro de terra e cumprindo a sentença sobre tudo que vivia. A gente pode ver essa escalada em etapas. Primeiro, a arca começa a flutuar, levantada pelas águas. Depois, as águas não só sobem, elas prevalecem, dominam tudo com uma força brutal. E, finalmente, o clímax. Até as montanhas mais altas do mundo foram cobertas. Não sobrou um único lugar para se esconder. E o resultado disso é uma das passagens mais pesadas e definitivas de toda a narrativa. A linguagem é total. Pássaros, gado, animais selvagens, répteis e toda a humanidade. Tudo que tinha fôlego de vida e estava fora da arca morreu. Foi o cumprimento exato e terrível do aviso de Deus. Mas em meio a toda essa destruição, a toda essa escuridão, havia um ponto de luz. A história agora foca no único ponto de vida em um planeta debaixo d'água. E é aqui que a gente entende a lição central sobre proteção e refúgio. Olha só esse contraste. É direto e reto. De um lado, fora da arca, aniquilação total.
Do outro lado, dentro da arca, preservação completa. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. A arca era muito mais que um barco, né? Era o único instrumento de salvação do mundo, um refúgio providenciado e sustentado por Deus no meio do caos. E a provação não acabou quando a chuva parou. Por 150 longos dias, isso dá 5 meses, as águas continuaram cobrindo a terra. Imagina a fé e a paciência de quem estava ali dentro, flutuando sobre um mundo silencioso e submerso, apenas confiando na promessa de que um dia pisariam em terra firme de novo. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso? É o conceito de fé obediente. Não é só acreditar, é agir sobre aquilo em que se acredita. A salvação de Noé não veio da sua própria inteligência, mas da sua confiança total nas instruções de Deus. Ele construiu, reuniu os animais e entrou na arca. Tudo baseado na fé em uma palavra, em algo que ele ainda não conseguia ver. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. A história da arca é sobre um evento do passado, claro, mas o tema de encontrar refúgio em meio ao caos ressoa até hoje. Em um mundo cheio de incertezas e tempestades, a questão de onde encontrar segurança de verdade, um refúgio, continua sendo tão relevante hoje quanto foi naquela época.